Hoje o programa Cultura e Saber recebe Lu Pedroso. Ela tem o primeiro livro publicado em 2012, mas essa história não começou nesse ano não, foi muito antes, não é, Lu? Muito Conta um pouquinho pra antes. gente, quando você começou a escrever? Olha, eu escrevi e comecei ainda adolescente. E depois fui escrevendo contos, poesia, engavetando e gostava bastante. Porque eu tinha uma professora de português que adorava meus contos, então aí eu aproveitava. Mas a ideia de livro mesmo surgiu depois que eu tive meus filhos pequenininhos. Aí eles gostavam de histórias e eu aproveitei para inventar, para contar história. E quanto mais eu contava, mais eles gostavam. Aí fui escrevendo e engavetando, esperando uma oportunidade para que um dia eu escrevesse meu livro. Aí, um dia conversando com a minha mãe, eu li meus livros para ela, ela adorou e falou: você precisa pôr isso em livros. Falei: ai, mamãe, um dia eu coloco. Porque também é caro, né? Era e continua caro, infelizmente. Aí, através de uma amiga minha também, Lu, vamos editar isso, vamos fazer um livro. Aí fiz o primeiro, todo simplesinho, mas fiquei tão feliz. Fiz o primeiro, Luizinho e Suas Aventuras, dedicado ao meu filho, Luiz Felipe. E, em seguida, já gostei, fiz o segundo também, que é Luizinho e Feijãozinho do João. E aí foi indo, e eu resolvi melhorar aquilo. Para melhorar esse livrinho, que era pequenininho, era um livreto. Aí eu falei: poxa, vou precisar de grana, né? Aí trabalhando e tal, consegui, falei: agora eu vou arrumar um bom editor, um bom desenhista e vou melhorar esse livro. E procura aqui, procura ali. No fim, acabei achando na minha cidade um senhor que morava num sítio. Olha que interessante. E aí ele começou a conversar comigo, ele ia na minha loja, a gente falava sobre os livros, e ele conseguiu chegar até onde eu quis. E aí começou a sair os livros maravilhosos, com fotos maravilhosas, desenhos incríveis, que eu ficava cada vez mais apaixonada. E aquilo me inspirava cada vez mais a escrever. Aí vinha aquelas coisas de infância, o Walt Disney, os gibis que eu lia com 6 anos de idade, quando a mamãe apagava a luz e eu acendi uma vela, olha o perigo, na cama sozinha para poder ler. E eu vibrava, eu adorava. E aí foi saindo. 2012 que eu lancei, né? Aí foi indo. Agora, aí de uns tempos para cá, encontrei a Mágico de Oz, que resolveu investir, falou que meus livros eram bons. Inclusive, 2 foram indicados como o melhor livro do ano, que é O Caracol que Queria Ser uma Borboleta e Lu e Bud é uma aventura sustentável. E agora eu também vou receber os prêmios, lançá-los em Bolonha, na Itália, e receber o prêmio de melhor livro do ano. Estou muito feliz, nem cabe em mim, sabe, Priscila? Quantas obras até hoje? Olha, eu acho que tem umas 15, entre coletâneas e tudo, deve ter umas 17 obras já. Cada uma mais diferente. Tem inclusivas, totalmente pedagógicas, porque eu também sou pedagoga, mineira. Conta um pouquinho da história da tua vida em algum livro ou não? Todos eles têm um pouquinho de mim, porque foram dedicados a meus filhos, mas todos eles têm um pouco de mim. Por exemplo, esse aqui, eu falo sobre adoção. É um livro assim que mexe muito comigo, porque eu fui adotada. Essa pessoa que me adotou, eu consegui colocá-la aqui. Então, a história, ela fala muito da minha infância, e eu jogo no livro o fato de que quem foi que indicou essa mãe para ser a minha mãe foi a minha mãe biológica, sabe? Isso aí foi num sonho.
que a personagem fala, que é a Lu, e aí ela imagina o céu, imagina a mamãe biológica falando com a mamãe adotiva e ela me adotando. E foi uma coisa linda, porque ela passou a fazer parte da minha vida, assim, profundamente. E o que aconteceu? Mamãe ficou doente, eu resolvi fazer essa homenagem para ela. Tanto que o livro é diferenciado, né, esse. Aí, eu fiz esse livro, ela estava de cama, foi pandemia, eu não podia visitá-la, e fiz com que esse livro chegasse até ela. E quando a Elaine, minha irmã, contou para ela chorava assim, eu não mereço isso. Mamãe, isso merece por tudo que você é para mim. Você não me pôs no mundo, mas você me pôs de pé. Então, foi assim, incrível, porque ela não acreditava no amor, no tanto de amor que eu tinha. Aí ela me manda um áudio chorando, maravilhada, e 40 dias depois ela morreu. Aí, quando eu estava lá, né, eu pude ir, foram poucas pessoas no enterro, foi na pandemia, as filhas dela falaram assim, Lu, você conseguiu homenagear minha mãe em vida. Isso para mim foi, sabe, tanto que eu não coloquei ele à venda, ele é meu, ele é só de algumas pessoas, ele fica na minha, sabe, na minha estante. É assim, é muito profundo. Aí, nossa, fiquei até emocionada. E tem outros livros que você fala também dos seus filhos. Ah, sim. Aí tem o Luizinho, né, que é em Suas Aventuras, que era um garoto, meu filho era muito aventureiro, gostava de história, gostava de jogar futebol, andar de bicicleta. E aí eu falei, pronto, agora eu vou colocar meu filho nas minhas histórias. Mas eram histórias que eu fui emendando os contos de fadas. Então foi intercalado e saiu assim uma coisa tão linda que eu faço até contação de histórias. Aí eu coloco o Lobo Mau, eu coloco o Chapeuzinho Vermelho nas minhas contações, eu coloco os Três Porquinhos e a vovó. Aí, o que acontece? Na hora que eu vou falar, aparece, né, os personagens, quando eu vou em escolas, eu pego as crianças. Aí as crianças passam de Chapeuzinho Vermelho, aí a gente canta a musiquinha do Lobo Mau, dos anões, é muito bacana. Eu me empolgo muito. Aí foi do Luiz Felipe, e depois foi... Eu resolvi contar... Foram assim... várias. Aí eu escrevi o outro que ele fala nessa história, ele vai passando e encontra casinha de chocolate, ele encontra o João do pé do feijão e ele dá um feijão para o Luizinho. Aí ele leva esse feijão para casa e fala para a mãe dele, né? Mãe, eu estava aqui o tempo inteiro. Ela falou, filho, você deve ter tomado sol demais. Claro que sim. E ele levou a irmã dele nessa história. Aí, no segundo livro, ele planta esse feijãozinho. E esse feijãozinho, aí começa a falar de natureza, de que ele vê em cima do feijão, ele não encontra nada. Ele encontra natureza pura, obra de Deus, né? Mas depois ele entra de novo em outras histórias, como deixa eu ver se eu lembro. Ele entra em outras histórias e pega a bruxa que estava maltratando que estava dando a maçã para a princesa, ele está lá em cima olhando as coisas, no binóculo dele, ele vê. Quando ele vê isso, o que ele faz? Ele vai e agarra a maçã da bruxa. Nossa, é muito engraçado. E salva a princesa. E aí vai indo, Priscila, e aí vai indo. Aí depois chega até eu chegar na Lu, a minha filha, que hoje ela é engenheira ambiental e sanitarista. Ela... Nossa, me dá até boca seca de falar dela.
Aí esse livro aqui que conta um pouquinho da história dela também, né? Já como ambientalista, é isso? Como ambientalista. É. Porque eu quis falar de sustentabilidade, eu quis colocar que as crianças também podem ajudar o planeta, e que depende deles. Que criança também pode ajudar, né? E esse foi um dos premiados. Minha filha ficou muito feliz, claro. O que conta aqui? Qual que é essa história? Essa história conta que Na verdade, até acho que entrou um personagem também. é o Bud, né? é o cachorrinho dela. Ela ganhou esse cachorro. Então ela ia passear com ele. Conta que ela passeava pelo lugar onde ela morava, né? E ali ela percebeu que o rio estava com cheiro esquisito, conta que o rio estava contaminado, e ela foi muito a fundo para saber o que tinha acontecido. Aí ela deparou com uma empresa. Ela deparou com uma empresa que estava jogando detritos no rio, e por isso contaminando a água. E mais adiante ela ainda vê que estavam cortando árvores nativas, sabe? Então ela ficou muito brava, ela chorou. Aí o que aconteceu? Ela e o Bud, né? Sempre atrás. Quando ela escuta, assim, ela ouve um barulho e vê que o empregado da fábrica estava cortando uma árvore. E ela não pôde fazer nada. Aí ele já foi para outra árvore e ela segurou, ela e o cachorro abraçou a árvore, disse que não ia cortar e que não sei o quê, começou a chorar. Nesse inteirinho, o irmãozinho dela, o Luizinho, viu que ela estava demorando, porque ela saiu para dar uma passeadinha de bicicleta com o Bud. Ele foi atrás, porque ouviu o Bud gritando, latindo, querendo morder o senhor, né, que estava cortando a árvore. Aí o que o rapaz fez? Eu vou ter que ir lá na fábrica. Foi lá, chamou o dono, ela deu uma aula de sustentabilidade para ele, o dono ficou todo feliz, ela falou assim, falou que cultivava, que os pais faziam horta e que as verduras eram produzidas no quintal, falou de todas as coisas assim que é bom criança saber para cuidar do que a gente vive. Enfim, o dono da fábrica ficou tão impressionado com eles que prometeu que ia fazer tudo dentro dos conformes, que ia replantar as árvores, que ia fazer tudo conforme a lei, porque ele estava fora da lei, né? E ficou todo animado com ela, e ela indo na volta, foi muito engraçado, porque o irmão dela atrás, também de bike, falou assim, nossa, essa minha irmã vai dar uma boa ambientalista. E não é que ela foi mesmo, isso é do passado, e hoje ela é uma engenheira ambiental e sanitarista, o que nos dá muito orgulho, né? A minha e o pai dela. Aí quando você escreveu esse livro quando? Esse livro foi... já faz uns 2 anos. Tá. Só agora, né? Que eu estou editando, né? Eu escrevi, guardei, e aí como eu te falei, né? Porque fazer livros não é fácil. Então... E como é para os seus filhos também se verem, então, nos livros? Como eles se veem? O que significa para eles quando eles se veem nos livros? Eles mostram para todos os amigos, eles publicam, eles colocam no Instagram, marca, e ajuda a vender o livro ainda, porque todo mundo quer adquirir, né? E aí, através da internet, é que eu acabo vendendo. Mas vendo também para a prefeitura local lá da minha cidade, já comprou esse... cadê? Maçã da Bruxa. Então, ele está nas escolas. Esse aqui já foi para a escola, faz uns 3 anos, mais ou menos. Compraram assim, mais de 1000 livros. E aí eu vou entregar. E quando eu vou entregar, eu aproveito para fazer a minha contação de história. E em dezembro, eu fui numa outra escola lá, e aí a diretora falou, Lu, a gente quer fazer uma coisa para o Dia das Crianças.
Eu falei, olha, só que eu preciso vender livros, porque é através da venda de livros que eu faço mais livros. Sim. Aí ela falou, não, com certeza, você pode fazer a apresentação. E eu fiz uma apresentação maravilhosa para a criançada, eles amaram, era até pequenininho, até do segundo grau, sabe? E Foi um lindo. dos livros também, você traz pessoas do seu dia a dia. Sim. Né? Um deles, inclusive, é seu amigo. Me conta essa história, porque também fala de inclusão. Esse é o livro O Piquenique. Ele nasceu por conta de 2 amigos que eu tinha. Um é autista e o outro era um menininho de 4 anos que ele passava na minha loja e ele é muito evangélico, a família. Então um dia ele chegou, era Halloween, eu falei assim, e você vai fantasiado hoje na escola? Aí ele falou assim, não. Por que não? Porque isso não é de Jesus. Aí eu falei, como assim? Então eu não sou de Jesus? Eu amo tanto Jesus. Ele falou assim, você é de Jesus, mas isso não é. Aí eu falei, tá bom. E aí a gente ficou amigo, eu e o Miguel. Desde então ele passava sempre na minha loja, eu tampava a loja, com as manequins que estavam com... Ah, ele aqui. Esse é o Miguel, hoje ele tem 13 anos. Todo dia que ele ia para a escola, ele passava perto da minha loja, porque eu sou amiga dele. Ele não sabe meu nome, me chama de amiga até hoje. É lindo, maravilhoso. É o Daniel, tá? Aí, o Miguel é filho da minha cabeleireira. O Miguel, é um autista. Mas, assim, a gente se identificou muito. Comigo, ele não fala muito, mas ele interage. Então, essa história, eu quis unir os dois, né? E aí, um deles, que é o Daniel, que é o meu amigo, ele estava fazendo uma dança onde a mãe dele dava aula de balé. Então, ele fazia street dance. E o Miguel gosta de jogar basquete, ele nada, porque lá em Extrema isso é muito legal, a prefeitura propicia isso para todas as crianças, sabe? E aí o que eu fiz? Eu fui na apresentação do Daniel, de Street Dance, que ele ficou me esperando. Ele, amiga, se você não for, eu não danço. Aí a mãe dele, Lu, por favor, ele não vai entrar. Entrei, ele dançou, todo lindo, maravilhoso. E eu falei, eu vou fazer uma história. Aí falei dele e falei, vou fazer de um piquenique. A Lu e o Bud resolveu fazer um piquenique. Aí precisava, o Miguel topou, o Daniel topou. E precisava de outros personagens. Aí eu fui pegando os personagens, uma é sobrinha do marido da minha filha, a outra é filha de uma amiga, e aí foi. Então, vamos pegar alguém mais velho para convencer a mãe do Daniel, do Miguel, quer dizer, que é o autista. Aí, ele nunca saía de casa. Ele só vai para a escola e fica com o monitor do lado, né? Então, ele não sai. A mãe dele é direto 24 horas do lado dele. E quando eu vou no salão, às vezes eu vou lá só para vê-lo. É uma alegria, ele me abraça, nossa, ele está tão grande que ele quase me derruba. Mas ele é lindo e apaixonante, mas ele não interage assim com amigos. Aí a intenção dessa menina maior era pedir para a mãe para deixar a Lu ir no piquenique. E a Lu, toda, né? A Lu é a aventureira da história. Não, tia, pode deixar que eu vou cuidar dele. E ela foi na bicicleta, e ele também foi na bicicleta. Todo mundo de bicicleta, e foram fazer um piquenique lá no parque. Quando chegou no parque, teve basquetebol lá, porque tem quadras, né? E a Lu falou para o Miguel, pode ir jogar. Aí foram todos jogar. Aí eles montaram o piquenique aqui, olha. Essa é a mãe do Miguel, que ficou... Mas, meu Deus, como eu vou fazer? Será que eu deixo? Ele nunca saiu. Aí a Lu chegou à frente. Pode confiar, tia. Eu sou muito responsável. A Lu, minha personagem. Aí ela resolveu deixar. Ela deixou a mãe do Miguel, o Miguel lá atrás, tudo escondidinho.
feliz, porque estavam todos os amiguinhos da escola, né? Dele. E Lu, eu me coloquei no papel da minha filha, entendeu? Nesse caso, que a amiga dele sou eu. Aí, lá foram eles, quer ver? Chegou no piquenique, ó, levaram bola. Aí dentro da mochilinha da Lu, aí chegaram no parque. Fizeram várias atividades. Ah, né? sim. Aí tinha uma que dançava, a outra. E o Daniel foi dançar o street dance. Foi maravilhoso. A criançada curtiu muito. Aí pronto. Aí chegou na hora de colocar as guloseimas, porque cada um levou um pouco. Aí a Lu já tinha colocado mais, porque ela queria que a mamãe do Miguel, né, deixasse. Ela falou, gente, eu não fiz nada para ele. Não se preocupe, temos lanche o suficiente. Ela era toda metidinha, assim, né? Chegou, colocou tudo na mesa não, no gramado, colocou uma toalha que ela levou. Olha que lindo. E o Bud lá, o Bud também teve a raçãozinha dele. Aí conversaram, falaram do dia, porque dançaram, porque jogaram basquete. E o Miguel, assim, feliz da vida. Ele ria o tempo inteiro. Ele nunca saiu sozinho na vida. E ele foi sair justo com os amigos. Para ele, aquilo foi, sabe, a glória. Ele estava no céu. A gente pode falar, então, que esse livro trata da inclusão, né? Completamente. E você tenta trazer esses temas também para outras obras? Sim. Quais Sim. outros temas? Por exemplo, Luizinho, aprendendo a escrever um livro. Esse livro, Luizinho, ele é muito aventureiro, né? Sai sempre com a irmã, a irmã dele fica em vários, assim, ele tem que se dar conta, né? Dar conta para a mãe dele do tanto que ele vive na aventura e levando. Só que aí um dia, ele falou assim, a mãe dele é escritora, do Luizinho. Aí ele falou, mamãe, quero escrever um livro. Ela, meu filho, e por que não? Sobre o que você quer falar? Ele falou assim, sobre a Dori, minha cachorrinha. Essa aqui é uma cachorrinha adotada, também, que o Bud também foi praticamente adotado, foi doado, né? E eu quero falar sobre a Dori. Aí, ele resolveu falar sobre ela e escreveu sobre a vida dela, de como ela foi adotada, que o pai não queria, e etc. E foi indo, foi indo. Então, a ideia dele é o seguinte, por que não as crianças colocarem as suas ideias também em prática e fazer livros? Porque tem muitas crianças inteligentes, tem muitas crianças com ótimas histórias, né? Até falando nisso, que é o tema também desse livro, você foi estimulada a escrever na escola. Fui, pela minha professora de português, da fala Darcy, um pouquinho disso, de como outras crianças, até hoje, que a gente tem tanta tecnologia na mão deles, né, como que eles podem também ser incentivados a escrever? Eu acho, viu? Em casa, a mamãe contando muitas histórias, porque a história, ela faz com que a criança, sabe, estimula o cérebro da criança, a imaginação da criança. Então, mãe que conta a história para a criança tem filhos mais espertos. Eu vejo pelos meus a imaginação deles, sabe? A minha filha tem uma oratória, ela fala super bem, ela sabe? Ela é dinâmica, tudo isso incentiva. E na escola, professores, aproveite isso nas crianças, incentive, sabe? A leitura é muito importante, incentiva muito, porque daí pode sair ótimos escritores, ótimas pessoas, porque a pessoa que lê, pessoa que tem, sabe, uma boa imaginação, não vai para outro caminho. As crianças não vão para outro caminho, não tem como. Entendeu? E você já está preparando sua próxima obra? Sim. Ou qual que é a ideia? Está dentro disso? Porque você disse que mudou no último
acho que no último livro você mudou um pouquinho a sua característica de escrita, Eu né? mudei porque eu comecei a ter mais contato pela minha loja com mais crianças. Então, as crianças vão lá, ao invés de elas ficarem 10 minutinhos, 20 minutinhos, elas ficam, às vezes até horas lá, sabia? Lendo? Ficam lendo, ficam colocando fantasias, ficam conversando comigo, falando. Você precisa ver elas folhear. Olha que lindo, tia! Ai, que lindo um esquilo! E aí fica, criancinha pequenininha. Isso me estimulou a escrever, assim, a falar um pouco sabe, de bichinhos, né? Um caracolzinho bem feito. A propósito, esse caracol foi uma funcionária também, quase adolescente, que foi me ajudar lá na loja. E um dia eu a vi desenhando, ela desenha muito bem. E ela desenhou um caracol muito perfeito, né? Aí eu falei, pássaro, você desenha legal? Porque eu adoro pássaro e borboletas também. Aí ela falou assim, vou desenhar aqui para você. E desenhou. E daí nasceu, por conta desse caracol, nasceu esse livro. Por conta da criançada que eu via mexendo. Por exemplo, assim, ó, eles amam esses desenhos em 3D. Eles amam, olha a maçã, e fica. E folheia, e joga para lá. Então, na minha loja eu tenho uma mesinha com livros, eles mexem, Às vezes, antes eu dava livro. Mas com o tempo eu percebi que eu não posso dar. Porque a criança também precisa valorizar, não só a criança, a mãe. Porque se ela vê um produto na loja, ela quer comprar o produto, mas não compra o livro para a criança. E a partir do momento que a criança se interessa e fica lá, eu falo, mamãe, leva, é tanto. A mãe leva, às vezes faça um precinho melhor. Então, eu parei de dar. Eu passei a vender, nem que seja por um precinho irrisório. E qual o material que você está trabalhando no momento? Qual o tema? O próximo é também relacionado à natureza, a bichinhos. Mas vai falar de viagens, porque ultimamente eu tenho viajado bastante. Então, estou preparando um mais assim, para esse lado. Essa questão também de ter essa aproximação com as crianças, Nossa, te municia para escrever? Nossa. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, esse livro aqui do folclore brasileiro, cadê ele? Eu tive que mudar algumas coisas, porque eu não podia mais falar. Olha lá. A turma do folclore. Eu não podia falar por exemplo, Saci Pererê, que era um pretinho, um negro, como antigamente falava nos livrinhos. Eu tinha que ir meio que devagar, por conta de que hoje você não pode, né? Que tudo... Olha só. Uma outra linguagem, né? E mudei um pouco, mas eu não gostava dos nossos... Porque um dia eu fui dar um livro para uma pessoa levar para uma criança nos Estados Unidos, que ela queria dar, ela falou, Sanandê do folclore. Eu falei, por que não? Ela disse, não, porque eles têm medo do folclore brasileiro. Eu falei, Então, resolvi escrever um do folclore brasileiro, falando sobre todos o nosso folclore. Porém, por exemplo, aquele que fica em cima do telhado, bicho-papão, desça do telhado, né? O meu bicho-papão, ele fica no telhado. E aí ele vê a criança chorando de madrugada, papai não acorda. O que ele faz? Ele desce do telhado, leva a criança, põe no papão dele, não vai comer a criança. Ele põe no papão e nina o neném. Quando o neném dorme, ele põe de volta. E aí vai o lobisomem, aqui vai como que chama aqui o Saci Pererê. Ele é muito bonitinho e a Lu dá uma aula para ele também de sustentabilidade, porque ele fica com um cachimbo. Aí ela diz, por que você fuma? Ele falou, por que não? Meus avós, meus bisavós, meu pai fumava, por que eu não posso fumar? Ela falou, você está ultrapassado, o cigarro polui, olha essa floresta maravilhosa. E você com esse
cachimbo fumegante, fedido, fora que seus dentes ficam amarelos, sua roupa. Aí ele falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí ele pega o cachimbo e bate no chão. A partir de hoje eu vou usar o meu cachimbo, porém sem fumo e sem acender. Para a gente concluir, chegou o mangá. O que foi essa mudança também? Porque o mangá é outra linguagem. É outra linguagem, mas assim, é interessante também, né? E tinha muitos gibis não, desenhinhos, né? Falando sobre mangás. E eu fui procurar saber, eu falei, eu vou dar vou fazer alguma coisa falando de como surgiu, né? Para que as crianças também que não sabem como surgiu, para saber que foi no Japão, direitinho. Aí, no caso aqui, a Lu é implicante também, né? Ela viu um garoto na praça lendo um gibi, né? De ponta cabeça. Aí ela foi lá e começou. Você está lendo errado. Você está lendo errado esse gibi. E ele, não, tá certo, tá lendo errado, tá lendo errado. E aí começou a implicar com o menino, até que o irmão dela teve que largar o futebol que estava fazendo, porque estava brigando com ele, que ele estava errado. E aí ele disse, vamos lá falar com o menino. Conversou com o garoto e ele falou, não, é um mangá original, o meu pai é do Japão, a minha mãe brasileira, e, enfim, vamos na minha casa que eu vou te contar uma história. E aí começou a história, só que aí eles vivem uma aventura com os robôs, né? Foi muito engraçado. Que legal. Mas, Pri, eu queria te falar de um outro livro que é muito importante. Esse aqui foi pela Lei Paulo Gustavo. Ele fala das viagens do Luizinho, porque aí a maçã é uma maçã que ele roubou da bruxa, certo? Ele roubou essa maçã da bruxa e essa maçã era envenenada. Só que ela não era. Como ele era um bom menino, a maçã tinha mágica. Aí um dia ele lá com a maçã, o que eu vou fazer com essa maçã? Né? Ser ou não ser, o que fazer? Ele pegou essa maçã e resolveu plantá-la. Essa maçã... Eu não vou deixar você dar spoiler, porque daí as pessoas vão ter que ler a história para saber o que aconteceu. Esse foi demais, porque ele fez uma viagem maravilhosa por todo o estado de Minas Gerais, as cidades históricas, falou que é a sua cidade. Tudo. Que é Minas, meu estado. Meu estado. E foi indo, Ouro Preto, foi maravilhoso até chegar aqui. Legal. E é maravilhoso, eu não vou contar mesmo, gente. Vocês precisam para comprar concluir livro. nossa história, então, como que as pessoas conseguem então encontrar seus livros, onde elas acham? Olha, esses dois que já estão na Mágico de Oz, esses aqui já foram para a Amazon, certo? Mas você tem Instagram? Tem o Instagram, Lu Pedroso, Lu Pedroso 994. Eu tenho também o Facebook e os meus telefones também, acredito que deva estar no livro da Amazon. É só me contactar, vendo pela internet, na minha lojinha linda, maravilhosa. Tá ótimo. E agora está na Amazon, também em e-book. Tá ótimo. Certo? Agradeço, então, a conversa hoje com Lu Pedroso. Obrigada. Eu que agradeço, Pri.